We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Me, I'm scarred, all cut up on the inside from fight. Talvez eu tenha cicatrizes, todo retalhado por dentro, por causa das lutas. Because my lot that the Lord gave me was not back to kiss the babies and marry the young and bury the old. Porque meu destino que o Senhor me deu não foi voltar a beijar os bebês e casar os jovens e enterrar os velhos, But it was to hold a two-handed sword at the battlefront. mas foi para segurar uma espada que se maneja com duas mãos frente à batalha, Against the wiles of paganism and demonology and the powers of darkness. contra as astúcias do paganismo e demonologia e os poderes das trevas, And fight it with the Word of God till I've seen the enemy defeated. e lutar com a palavra de Deus até eu ver o inimigo derrotado. I've been cut deep many times. Eu já fui ferido profundamente, muitas vezes. Then when I come with a message in this day, and I've said to the church the things that I am about to say, Então, quando eu venho com a mensagem neste dia, e tenho dito à igreja as coisas que estou por dizer, and I predicted years ago when the Holy Spirit called me to this work, eu predisse anos atrás, quando o Espírito Santo me chamou para esse trabalho, and there isn't a person living on earth today that could ever say that the Lord ever let me tell you anything in His name but what come to pass. Just exactly the way it was to be done. e não há uma pessoa vivendo na terra hoje que poderia alguma vez dizer que o Senhor já me permitiu dizer qualquer coisa em seu nome que não haja acontecido exatamente da maneira que isto era para ter sido feito. How did He set me out first, and the first gift and the second gift and the things that's been said or done the world over. Como que ele me enviou primeiro, e o primeiro dom, e o segundo dom, e as coisas que têm sido ditas e feitas em todo o mundo, And literally millions have come to Christ, and tens of thousands of preachers inspired that started a revival that sweeps the entire face of the earth today. e literalmente milhões têm vindo a Cristo, e dezenas de milhares de pregadores inspirados que começaram um reavivamento que se estende por toda a face da terra hoje. And being that the Pentecostals was the one who received my message, they's the one that gained ground. E sendo que os pentecostais foram aqueles que receberam minha mensagem, eles foram os que ganharam terreno. The Pentecostal church shows more conversions in the little group of Pentecostals than all the rest of the churches put together. A igreja pentecostal mostra mais conversões no pequeno grupo de pentecostais do que todo o resto de igrejas colocadas juntas. That's statistic. Esta é a estatística. Why? Because of them receiving truth and receiving the revival. Por quê?
por causa deles receberem a verdade e receberem o reavivamento. And now, after the great time come of the healing of the sick, the casting out of devils, and the raising up of the dead, E agora, após o grande tempo de cura dos enfermos vir, a expulsão de demônios e a ressurreição dos mortos, which we're all witnesses, and so is many doctors and great men of the earth. dos quais somos todos testemunhas, e também muitos médicos e grandes homens da terra. And the appearing of the Lord Jesus among us, and in the sign there, you see, I guess, on the wall, wherever it is, the angel of the Lord. E a aparição do Senhor Jesus entre nós, no sinal ali, como você vê, eu creio que na parede, ou seja, onde for que esteja, do anjo do Senhor, And how the scientists has copyrighted it, and it's a known fact the world over. e como que os cientistas registraram os direitos autorais disto. E isto é um fato conhecido em todo o mundo. And see the very things that he did come to pass every time. E ver as próprias coisas que ele fez acontecerem todas as vezes. Then if the pillar of fire that went with Israel across the wilderness in the days of Moses, Então, se a coluna de fogo que estava com Israel através do deserto nos dias de Moisés, that we are now, that Moses is called the servant of the Lord, que nós, ou agora que Moisés foi chamado o servo do Senhor, and he followed a pillar of fire by night and a cloud by day. e ele seguiu uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. And when Jesus was on earth, he said that he was that God. E quando Jesus estava na terra, ele disse que ele era aquele Deus. He said, before Abraham was, I am. Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. And I am was the pillar of fire that was in the burning bush that spoke to Moses in the days gone by. Eu sou era a coluna de fogo que estava na sarça ardente, que falou com Moisés nos dias passados. I think that's correct, Brother Vane. Eu penso que isto é correto, irmão Veio. Then he said, I come from God and I go to God. Então ele disse, eu venho de Deus e volto para Deus. And when he was crucified, died, and rose and ascended on high, and laid his body down upon the great altar of the eternal God. E quando ele foi crucificado, morreu e ressuscitou e ascendeu às alturas e colocou seu corpo sobre o grande altar do Deus eterno, To there ever be present to act in our place, to know that he had paid our sin debt. para ali sempre estar presente, para agir em nosso lugar, para saber que ele tinha pago o débito de nosso pecado. And there he returned back to the earth again in the form of a great pillar of fire. E ali ele regressou à terra outra vez, na forma de uma grande coluna de fogo. St. Paul on his road, before he was called St. Paul, he was called Saul of Tarsus. São Paulo, em seu caminho, antes dele ser chamado São Paulo, ele era chamado Saulo de Tarso. And on his road down to Damascus to arrest some people who were making too much noise and shouting. E em seu caminho para Damasco, para prender algumas pessoas que estavam fazendo muito barulho e gritando, And preaching a gospel that was contrary to the tradition of the churches. e pregando um evangelho que era contrário à sua tradição de suas igrejas. On his road down, one day about this time in the day, he was stricken down by a great light. Descendo o seu caminho, certo dia, por volta desta hora do dia, ele foi atingido por uma grande luz. And this great light, him being a Jew and know that the pillar of fire had led the children of Israel, and here it was before him again, he cried out, Lord. E esta grande luz, sendo ele um judeu, e sabia que a coluna de fogo havia guiado os filhos de Israel, e aqui estava ela diante dele outra vez. Ele clamou, Senhor! Now you notice in your translations on both King James and the Standard and all, it's capital L-O-R-D. Agora, se você observar em suas traduções, tanto do King James como a sua Standard e tudo, está em letra maiúscula, S-E-N-H-O-R. And anyone who knows the Bible knows that when that capital L-O-R-D is
E qualquer um aqui que conhece sua Bíblia sabe que quando está escrito S-E-N-H-O-R, em letra maiúscula, é Elohim, The all-sufficient one that created the heavens and earth in Genesis 1:1. o todo-suficiente que criou os céus e terra, em Gênesis 1:1. Lord. Vejam, maiúscula, Senhor. Now, Paul would have not called some optical illusion. He wouldn't have called something that he didn't know about because he was a trained man in the Scriptures. Agora, Paulo não chamou alguma ilusão ótica disto. Ele não chamaria algo que ele não soubesse nada a respeito, porque ele era um homem treinado nas Escrituras, Come up under Gamaliel, the great teacher of that day, criado sob a orientação de Gamaliel, o grande ensinador daquele dia. and he would not have called that Lord if he wasn't satisfied that was Jehovah. E ele não teria chamado aquilo Senhor se ele não estivesse convencido de que aquele era Jeová. He said, Lord, who are you? Ele disse, Senhor, quem és tu? Listen to the voice come back. Ouça a voz que regressou. I'm Jesus. The same yesterday, today, and forever. Eu sou Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. So I think in the midst of all that, before going any farther, both here and across the world, Assim eu penso, no meio de tudo isto, antes de ir adiante, tanto aqui como através do mundo, the people who will be listening and listening now will know that it is proven by every act to be Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. as pessoas que ouvirão e que estão ouvindo agora saberão que está provado através de cada ato ser Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Done the very same things that he did. Fez as mesmas coisas que ele fez, Healed the sick, knowed the thoughts of the mind, showed forth things that would come to pass, and every time perfectly through these years, curou o enfermo, conheceu os pensamentos da mente, declarou coisas que aconteceriam e todas as vezes perfeitamente através destes anos. I'm 54 years old and saw visions since I was about 18 months old. Eu estou com 54 anos de idade e tive visões desde que eu tinha cerca de 18 meses de idade, And not one time, but every time it's been the truth. e não uma só vez, mas todas as vezes isto tem sido a verdade. Estão vendo? Now, that has to be God. Agora, isto tem de ser Deus. And then me thinking that, why are the people so blind that they can't see that? E então eu pensando naquilo, por que as pessoas estão tão cegas que não podem ver isto? And constantly when I talk to our women about bobbing their hair and the ministers bawling me out about it, E constantemente, quando eu falo a nossas mulheres a respeito de cortar seus cabelos, e os ministros me repreendem sobre isto, about them wearing immoral clothes, these shorts and laying out like that and carrying on of that evil way, e sobre elas usarem roupas imorais, estes shorts, e expostas desta maneira, e andando por aí desta maneira maligna, and about our man, the way they were doing, smoking and taking sociable drinks and everything. e sobre nossos homens, da maneira que eles atuam, fumando e participando de drinks sociais e tudo mais, And then still calling themselves Christians and taking communion at the table because they belong to an organization. e então continuam a chamar a si mesmos de cristãos e tomando comunhão à mesa porque eles pertencem a uma organização. Oh, it was just simply they thought I blasphemed God. Oh, isto é simplesmente, eles pensaram que eu tinha blasfemado de Deus. And did the women get better? E as mulheres melhoraram, They got worse across the nation. elas ficaram piores por toda a nação. Then being a nervous, I say this kind of quietly, maybe a neurotically type of person that I am. Então eu, sendo um nervoso, eu digo isto calmamente, talvez um tipo neurótico de pessoa que eu seja, And knowing that I was insufficient at the beginning for the e job, sabendo que eu era insuficiente no princípio para o trabalho, as many had complained that had it to do, it was hard. como muitos têm reclamado que tinham de fazê-lo. Isto era difícil, But I thought, God, why didn't you call somebody that could have done it? mas eu pensei,
Deus, por que tu não chamaste alguém que poderia fazer isto? I'm sorry, but I failed. The people just won't listen to me. E eu sinto muito, mas eu falhei. As pessoas simplesmente não querem me ouvir. And I failed to do what I should have done somewhere because they won't listen. E eu falhei em fazer o que eu devia ter feito em algum lugar porque elas não querem ouvir. My mother, that's just passed on into glory, about a little over a year ago, Minha mãe, que acabou de passar para a glória cerca de pouco mais de um ano atrás. my mother, her father was a hunter. Minha mãe, seu pai era um caçador. And I think I got all that come out from him in that stand because I love the wood. E eu penso que eu tenho tudo que vem dele, naquele lado, pois eu gosto demais de florestas. And I thought, if this people that call themselves Christians, if they don't want to listen to the message that I'm preaching, then let them alone. E eu pensei, se estas pessoas, que chamam a si mesmas de cristãs, se elas não querem ouvir a mensagem que estou pregando, então deixe-as em paz. I'll just stop it altogether. And I'll go up into the mountain. Eu simplesmente pararei com isto completamente e subirei para a montanha. And I'll know a friend where E eu conheço um amigo onde many of you here remember me predicting the time about 6 months before it happened, how that I would go up to a place right from this platform here. muitos de vocês aqui se lembram quando eu predisse o tempo, cerca de 6 meses antes que isto acontecesse, como eu iria a um lugar, bem desta plataforma aqui. And there would be a animal that looked like a deer with pointed horns and how it'd be 42 inches. E lá haveria um animal parecido com um veado com chifres pontiagudos, e como ele teria 42 polegadas, And how there'd be a 7-foot silver-tipped grizzly. e como haveria um urso pardo prateado de 7 pés. You got it on tapes and everything. I get that. You remember the time always. Vocês têm isto nas fitas e tudo mais. Eu penso que vocês recordam a época, todos vocês. Well, it's laying in my room up there now to show that's the truth. Bem, está no meu quarto lá em cima agora, para mostrar que é a verdade. Now, just on things like that, because it's just before the going of my mother, Agora somente sobre coisas assim, porque isto foi apenas antes da partida de minha mãe, and he was wanting to quiet me for that great shock that he knew he was to take her. e ele estava desejando me acalmar para aquele grande choque que ele sabia que ele ia levá-la. Now, I met a man who was a Christian, and he's got a great country right under Alaska. Agora, eu encontrei um homem que era um cristão, e ele tem uma grande região, bem embaixo do Alasca. And I had made up in my mind that then I'd left here and gone west. E eu havia decidido, sendo que eu havia partido daqui e ido para o oeste, That I would take my wife and kind of trap her into something. que eu tomaria minha esposa e a colocaria em uma espécie de armadilha. I'd get her up there and I'd become a guide. Eu a levaria até lá em cima e eu me tornaria um guia. And then if the Lord wanted me to do something, I'd let my hair grow out and my whiskers. E então, se o Senhor quisesse que eu fizesse algo, eu deixaria meu cabelo crescer e minha barba, And I'd go back in there and be a guide. e eu iria lá longe e seria um guia. There's only about 2 or 3 Indians live back in the country there. Há somente cerca de 2 ou 3 índios que vivem naquela região ali. I'd just be a guide. And I'd help Bud. Eu simplesmente seria um guia e ajudaria Bud. If the Lord wanted me to do anything, then I'd say, all right, Lord, He give me a vision. I'd slip on out. E se o Senhor quisesse que eu fizesse qualquer coisa, então eu diria, está bem, Senhor. Ele me daria uma visão, eu sairia rapidamente. I said to people, I've never regarded myself, anybody knowing this, but people said, Brother Branham, the Lord called you to be His prophet. Eu digo às pessoas, eu nunca considerei a mim mesmo, todos sabendo disto, mas as pessoas têm dito, irmão Branham, o irmão o chamou para ser profeta dele. Well, I've never regarded myself as that, Bem, eu nunca me considerei como tal, but I begin to get this time that I was about ready to do it. mas eu começo a chegar àquele tempo em que eu estava quase pronto para fazer isto. To think, well, maybe I am. If I am, I'll live back in the wilderness. A pensar, bem, talvez eu seja. Se eu sou, eu irei viver lá na região despovoada. And if I live back in the wilderness, then I'll be His prophet.
E se eu viver lá na região despovoada, então eu serei profeta dele. See, and then if he wants to send me somewhere, while he's not using me, then I'll sure catch some fine fish and do some things. Vem, e então se ele deseja me enviar para algum lugar, e enquanto ele não está me usando, então eu certamente apanharei uns bons peixes e farei umas coisas. Of course, that was kind of a selfish attitude, see, because I wanted to do that. Naturalmente, aquilo foi uma espécie de atitude egoísta, vem? Porque eu queria fazer aquilo. Now, it isn't just exactly the thing that to do. Agora, isto não é exatamente a coisa que se deve fazer. Now, I had that made up in my mind to do that. E agora eu tinha decidido de fazer aquilo. And now, just before the 7 church ages is preached, as they're drawed there, E agora, pouco antes das 7 eras da igreja serem pregadas, como estão desenhadas ali, there's many today that was here during that time and know that how the Lord did bless that on the wall back there, it reflected it. há muitos hoje que estavam aqui durante aquele tempo e sabem como que o Senhor abençoou aquilo. Na parede, lá atrás. Isto refletiu aquilo. Just how many here now that was there then when he came? Somente para quantos estão aqui agora que estavam lá quando ele veio? That did it. Aquilo o fez. Then I remember then a brother Jackson, he's usually with us. Brother Junior Jackson, the Methodist, was a Methodist minister. Depois eu me recordo, então, de um irmão Jackson. Ele geralmente está conosco, irmão Júnior Jackson, o metodista. Era um ministro metodista. Yeah, here he is sitting over here now. Sim, aqui está ele, assentado agora. Now, that he come to me with a dream. And then some more brethren come with similar dreams. Agora, ele veio a mim com um sonho. E então, alguns outros irmãos vieram com sonhos parecidos. Now, the Lord's been real good to me. Agora, o Senhor tem sido realmente bom para mim. And I have never, take you to record this morning, have I ever told you a wrong interpretation of a dream. E eu nunca tomo vocês como testemunhas nesta manhã. Tenho eu lhes dito alguma vez uma interpretação errada de um sonho? No, sir, because that the Lord, I will not speak it till I see it over again and know what He says about it, and I'll tell you. Não, Senhor, porque o Senhor, eu nunca a digo até que eu veja isto outra vez e saiba o que Ele diz a respeito disto. Então eu lhes direi. And then He said, I was having a service down to His church, E então ele disse que eu estava tendo um culto lá em sua igreja. and somehow or another he was real nervous that night. E ele, de uma maneira ou de outra, ele estava realmente nervoso aquela noite. And he ran out of the church and come around the other way and met me in the car, and the people passing by said, I want to tell you something. E ele saiu correndo da igreja e veio pelo outro lado e me encontrou no carro. E as pessoas estavam passando por ali, disse, eu desejo lhe contar algo. And he told me that he dreamed a dream that up here somewhere like in Indiana, E ele me disse que teve um sonho, que aqui em cima, em algum lugar, como que em Indiana, that there was a long, great grassy hill, and the water washed all the soil off the top, and it become rock like a ball top on the mountain. que havia um extenso, grande monte gramado, e a água havia lavado todo o solo de cima. E isso se tornou pedra, como um topo descoberto na montanha. And then in this rock, there was funny writing. E então nesta pedra havia uma escrita estranha. And said I was standing there with all the brethren around the church here, interpreting this writing. E disse que eu estava lá de pé com todos os irmãos ao redor da igreja aqui, interpretando esta escrita. And then when it comes to time that I got all of it interpreted, E então, quando chegou a hora que eu tive tudo isto interpretado, then that I somehow or another, if I understand the dream right, got a hold of something like a crowbar or some kind of an angle bar or something. então de uma forma ou de outra, se eu entendi o sonho certo, segurei em algo como que uma alavanca ou algum tipo de cantoneira de ferro ou algo assim. An angle bar and then a pry bar or something, and just cut the top of that mountain out and lifted it up. Ou não uma cantoneira de ferro, quero dizer um pé de cabra ou algo assim. E simplesmente arranquei o topo daquele monte e o levantei. And on the inside of it was white rock, something on the order of granite or something on that side, some white rock that wasn't written on. E dentro disto estava uma pedra branca,
algo da classe de granito, ou algo neste aspecto, alguma pedra branca em que nada havia escrito nela. And I said to the brethren, stay here looking on this. E eu disse aos irmãos, fiquem aqui e olhem dentro disto. And while they were all looking, I slipped out from among them and started going west. E eu, enquanto todos eles estavam olhando, eu saí do meio deles e comecei a ir para o oeste. And Brother Jackson said that he saw me going over one hill and then another hill, getting smaller and smaller, going west. E o irmão Jackson disse que me viu indo sobre um monte, e então sobre outro monte, ficando menor e menor, indo ao oeste. You remember that? Vocês se lembram disto? Well, the interpretation of that, of course, was given here at the church before it come to pass. Bem, a interpretação daquilo, naturalmente, foi dada aqui na igreja antes que isto acontecesse, That the time is now that I believe that the full revelation through the age of Luther, Wesley, and John Smith, Alexander Campbell, and different ones that preached on the Bible. que o tempo é agora, que eu creio que a completa revelação através da era de Lutero, Wesley, e John Smith, Alexandre Campbell e outros diferentes que pregaram sobre esta Bíblia, And we got over in the Bible and showed that there would be a seventh angel's message. e então nós fomos na Bíblia e mostramos que haveria uma mensagem do sétimo anjo. And at the sounding of the seventh angel's message, all the mysteries of God would be made E ao known. soar da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Then come seven mysterious thunders. Então vieram 7 misteriosos trovões. And now, if it is that end age that we're living in, E agora, se é aquela era final que estamos vivendo, where we've come up through justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit, and had signs, wonders, and all different things, onde nós tivemos vindo através da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e tivemos sinais, maravilhas e todas diferentes coisas, and the gift has returned to the church, such as divine healing and prophecy and speaking with tongues and interpretation. e os dons têm retornado à igreja, tais como cura divina e profecia e falar em línguas e interpretações. And though it's been misrepresented terrifically, but yet that don't take away there's a good one. E apesar de ter sido terrivelmente deturpado, todavia, isto não foi tirado. Há um bom, There's a true one, a real, genuine gift of speaking in tongues that's always supposed to be in the church. há um verdadeiro, muito autêntico, um dom de falar em línguas que é para sempre estar na igreja. We have a lot of impersonations. Nós temos muitas personificações. We have people get up and try to act like Christians, and their lives don't compare, so there's something wrong. Temos pessoas que levantam e tentam agir como cristãs, e suas vidas não são comparáveis. Então há algo errado. Jesus said, by their fruits you'll know. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. That's how you know a Christian by how he lives. Vem, esta é a maneira como você conhece um cristão, através da maneira que ele vive. Don't ever jump any higher than you live. Nunca salte mais alto do que você vive. So then, but in that, it's a devil making a scarecrow to keep the real, genuine believers away from the true thing of it. Assim, então, somente, isto é um diabo fazendo um espantalho, para manter os genuínos crentes distantes da coisa verdadeira quanto a isso. But God help us to separate and be able to discern between right and wrong. Mas Deus nos ajude a separar e poder discernir entre o certo e o errado. And the Word will always straighten that out. E a palavra sempre endireitará aquilo. Now, we find that in this, I told you, that the interpretation on the rock Agora, encontramos que nisto, eu lhes disse que a interpretação sobre a rocha, and the rock is Christ. That was in the brother's dream. And that's the Bible. e a rocha é Cristo, que estava no sonho do irmão, e que é a Bíblia. And for all these years, the Bible's been interpreted till we've absolutely give it the ecclesiastical interpretation through. E por todos estes anos, a Bíblia tem sido interpretada até que nós temos absolutamente dado a ela a interpretação eclesiástica. And the last gift being added in the Laodicean age,
e o último dom a ser acrescentado na era de Laodiceia, which is the seventh angel's time to preach in the Laodicean age, que é o tempo do sétimo anjo pregar na era de Laodiceia, that time, that there would be a lot of things that was misconstrued down through the ages. naquele tempo que haveria muitas coisas que foram mal interpretadas através das eras. Like Luther preached justification, but he let it run wild because he didn't live long enough. Como Lutero pregou justificação, mas ele a deixou ao acaso porque ele não viveu o tempo suficiente. And then he organized the church. E adiante, então eles organizaram a igreja. Luther never organized it. After Luther. Lutero nunca a organizou, após Lutero. And then Wesley come forth, and after Wesley, they got the Wesleyan church. E então veio Wesley, e após Wesley, fizeram a igreja wesleyana. And then after that come John Smith the Baptist, and then Alexander Campbell, and so forth. E então, após aquilo, veio João Smith, o Batista, e então Alexandre Campbell, e assim por diante. But the reformers, didn't live long enough to get it all together. Mas o homem, os reformadores, não viveram o tempo suficiente para reunir tudo isto. And so a lot of loose ends left like. E então nos sobrou um punhado de cabos soltos, assim. And then when they did, for instance, the water baptism that John Smith brought back, the water baptism in immersing, but using the title. E então, quando eles fizeram, por exemplo, do batismo das águas que João Smith trouxe de volta, o batismo na água em imersão, porém usando um título. And many of those things that was left loose. E muitas daquelas coisas foram deixadas soltas. And then when we come down to the end, the last message is supposed to straighten that all up. E então, quando chegamos até o fim, a última mensagem deve endireitar tudo aquilo. To bring these things to one faith, one Lord, one baptism. Trazer estas coisas a uma fé, um Senhor, um batismo. Estão vendo? And now, after the Bible had been interpreted completely, then you notice it opened up the top of the pyramid, like rock. E agora, após a Bíblia ter sido interpretada completamente, então você observe isto, abriu o topo da rocha que tinha o formato de uma pirâmide. Not pyramid teaching now, not that, Não é um ensinamento da pirâmide agora, não é isto. because the man who teaches that pyramid doctrine, I guess they know what they're talking about, I know nothing about it. Porque o homem que ensinou aquela doutrina da pirâmide, eu penso que eles saibam do que estão falando. Eu não sei nada a respeito disto. But, however, it was in the shape of a pyramid. But the cap on the pyramid was never put on. Mas, seja como for, estava na forma de uma pirâmide, mas o topo da pirâmide nunca foi colocado. Now, I've been in Cairo and in Egypt, and the cap never did come because it was a cornerstone, it was a headstone. Eu estive no Cairo e no Egito, e o topo nunca veio, porque era uma pedra de esquina. Era uma pedra angular. In the church, it was the cornerstone, and the full church, it was a headstone. Na igreja, isto era a pedra de esquina. Na igreja plena, ela era a pedra angular. So it never did come, it was rejected, Christ. Então ela nunca veio. Ela foi rejeitada, Cristo. And it will come. E ela virá. And I believe that when it's coming, that the church will shape into a place from justification under Luther, sanctification under Wesley. Eu creio que quando ela vier, que a igreja tomará forma a uma posição de justificação sobre Lutero, santificação sobre Wesley, And the Pentecostal message will bring the church to such a minority, and a ministry will be among those people to be exactly the same ministry that Jesus Christ did. e a mensagem pentecostal trará a igreja a uma minoria, e o ministério estará entre estas pessoas até que isto seja exatamente o mesmo ministério que Jesus Cristo fez. That'll bring Jesus and keep the whole thing away. Aquilo trará Jesus e levará a coisa toda embora. All those honest and true Lutherans, Presbyterians, Baptists, Methodists, and whoever is born to the Spirit of God will be caught away with Jesus Christ when He comes. Todos aqueles honestos e verdadeiros luteranos, presbiterianos, batistas, metodistas, e qualquer um que seja nascido do Espírito de Deus será levado com Jesus Cristo quando ele vier. I believe that. Eu creio nisto. I'm different with some of our Pentecostal brethren who believe that the remnant of the church is those who will be caught away in this last age. Eu discordo de alguns dos nossos irmãos pentecostais, os quais creem que o remanescente da igreja são aqueles que serão tomados nesta última era. I'm different
there because God, how could God Eu discordo nesse ponto, porque Deus, como podia um homem e como podia Deus, if we would say, how could he can do what he wishes to, se nós dissermos como pôde ele pode fazer o que ele deseja. but God who promised Luther another justification, that's all they know. See? Porém, Deus, o qual prometeu a Lutero, é sob justificação, isto é, tudo que eles sabiam. Vem? He promised to take the church. Ele prometeu tomar a igreja. And I can believe by the grace of God and by the scriptures to support it. E eu posso crer pela graça de Deus e pelo amparo da Escritura, Because he didn't come in the first watch and they went to sleep, the second watch on down. porque ele não veio na primeira vigília e eles adormeceram, e na segunda vigília assim por diante. In the seventh watch he comes. And that's the seventh church age, that's the seventh angel's message. See? Na sétima vigília ele veio, e essa é a sétima era da igreja, na mensagem do sétimo anjo. Vem? And when he come, all those virgins rose and sang their lamps. E quando ele veio, todas aquelas virgens se despertaram e prepararam suas lâmpadas. Vem? Presbyterian, Lutheran, Baptist, whoever that's born of the Spirit of God shall go in that rapture. Presbiteriano, Lutero, Batista, seja quem for que seja nascido do Espírito de Deus, irá naquele rapto. I believe that the bride will be called out during that time. Eu creio que a noiva será chamada durante aquele tempo. I believe there will be some in the last days who won't have to taste death, but will be changed in a moment, a twinkling of an eye. Eu creio que haverá alguns nos últimos dias que não terão de provar a morte, mas serão transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos. Now, but insomuch as you notice in Brother Jackson's dream that there was no writing on this rock on the inside. Agora, porém, da maneira que você observou, no sonho do irmão Jackson, que lá não havia nenhuma escrita nesta rocha, no lado de dentro. That's what I went west for. Foi por isto que eu fui para o oeste. Now, as it's happened, I told you someday I would tell you what it meant. Agora, como isto aconteceu, e eu lhes disse, algum dia eu lhes diria o que isso queria dizer. I went west for Eu fui para o oeste por causa disto. and told you the vision which the people both on tape and present this morning will know and take and serve what time is it. E lhes contei a visão onde as pessoas, tanto na fita como as presentes esta manhã, saberão, tomando, senhores, que horas são? And any of you tape brethren that doesn't have that message, you want to follow this, take serve what time is it. E qualquer um de vocês, irmãos, na fita, que não tem esta mensagem e desejam seguir isto, tome, senhores, que horas são? Before weeks and months before it happened, here I saw the vision of being at Tucson, north of Tucson, Antes, semanas e meses antes que isto acontecesse, aqui eu vi a visão que estava em Tucson, norte de Tucson, that'd be east of Flagstaff, north of Tucson, o que seria leste de Flagstaff, norte de Tucson. and would be picking birds off of my trouser legs, and a blast would go off that would actually look like shake the country. E eu estaria tirando carrapichos das pernas da minha calça, e um estrondo se daria que verdadeiramente parecia que estremeceria o país. How many of you remember that? Quantos de vocês recordam disto? Right. Isto é certo. That would shake the country. Aquilo estremeceria o país. Well, it happens to be that at least one man is present this morning who was standing there when it happened. Bem, acontece de ser que pelo menos um homem está presente esta manhã, o qual estava de pé lá quando isto aconteceu. It actually shook the rocks off of the mountain. Isto arrancou as pedras da montanha. And now we find out that during that time I saw 7 angels in a form of a pyramid that swept down and picked me up. E agora nós encontramos que, durante aquele tempo, eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide, que precipitaram-se e me apanharam. And I was brought east to open the 7 seals for God. Eu fui trazido para o leste para abrir os 7 selos para Deus. If you haven't got them, if Jesus tarries, and my great-grandchildren, little Paul's children, that will still be the eternal truth of the living God. Se você não os tem, se Jesus tardar e
Meus bisnetos, os filhos do pequeno Paul, aquilo permanecerá sendo a verdade eterna do Deus vivo. Now, that was to find out that was sealed inside this mountain. That wasn't wrote. It had to be interpreted. Agora, aquilo foi para decifrar. Aquilo foi selado dentro desta montanha. Aquilo não estava escrito. Isto teve de ser interpretado. When I come back, the first angel on the first night opened the seal contrary to anything we ever heard in our lives. E quando eu voltei, o primeiro anjo, na primeira noite, abriu o selo contrário a qualquer coisa que alguma vez ouvimos em nossa vida. And all 7 come out the same way. E todos os 7 vieram da mesma maneira. You know that. You were here present when it happened, many of you. Vocês sabem disto. Vocês estavam aqui, presentes, quando isto aconteceu, muitos de vocês. And now, I didn't know it E agora, eu não sabia disto at that time, but naquele tempo, mas Brother Fred Stockman, I know he's here, and I'm pretty sure Brother Norman is here. o irmão Fred Sothman, e eu sei que ele está aqui, e eu tenho certeza que o irmão Norman está aqui. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be